Olá, boa noite. Você vai ver hoje no Segunda Edição. Brigada Militar abre inquérito policial militar para investigar caso de brigadiano flagrado agredindo uma pessoa no meio da rua. Imprudência no trânsito. Ciclista é gravado pegando carona em ônibus da região metropolitana. Descaso com a educação. Alunos e pais ocupam escola estadual para cobrar melhorias estruturais em prédio. E no SBT Entrevista, eu converso com Cláudio Guinter, presidente da Estil, sobre investimentos da empresa no Rio Grande do Sul e a falta de infraestrutura no Brasil para escoar a produção industrial. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. O descaso com a educação segue. Infelizmente, todo político, ano que vem tem eleição, hein? Eles vão dizer o seguinte: vamos investir em educação, é o futuro do país. Depois, é descaso e mais descaso. E para protestar contra o descaso na educação, pais e alunos de uma escola estadual de Gravataí decidiram ocupar o local até que o problema seja resolvido. Além da falta de professores, os problemas estruturais da escola também preocupam. O cartaz dava boas-vindas aos alunos, mas o lado de dentro da sala de aula não era muito convidativo, não. Em novembro do ano passado, todo o forro do teto foi ao chão. Por sorte, poucos dias antes, a direção havia interditado o prédio das turmas de 1º ao 4º ano por conta própria. Daqui um pouco acontece, né, dos outros forros cair também, pode vir a acontecer uma tragédia bem pior. De lá para cá, pouco foi feito. O prédio ficou sem manutenção e vazio durante todo o primeiro semestre de 2019. Os alunos menores, como o filho da Silvana, precisam fazer uma peregrinação para ter aula. A cada 5 dias eu troco. Tipo, salão, ou é na informática, ou na multimídia, biblioteca. Só que assim, eles estão numa idade que eles precisam de uma estabilidade. Isso, eles precisam de uma organização. A situação de abandono se repete em toda a estrutura da Escola Estadual Tuiuti, em Gravataí. O prédio, construído em 1983, nunca teve manutenção. Em 2016, a direção elaborou um projeto e até conseguiu orçamento para reformas. A primeira verba era assim, R$120 mil, tá? E o prazo dela ser finalizada, dela ser concluída, era assim, de 3 anos. E isso não aconteceu e foi recolhido esse dinheiro. Inconformados com a falta de respostas do governo do estado, alunos, pais e responsáveis tomaram uma atitude drástica. Eles mesmos fecharam a escola, impedem professores e funcionários de entrarem e garantem que só vão sair daqui quando houver alguma solução. O grupo se reveza, tendo sempre cerca de 10 estudantes e pelo menos 2 pais ou responsáveis no local. Esta foi a primeira noite que dormiram por aqui. A gente decidiu tomar essa atitude para ver se o governo se mobiliza assim, né, para tomar uma solução, porque a escola Tuiuti está abandonada. A escola tem cerca de 1.200 alunos dos ensinos fundamental, médio e técnico. A instituição também sofre com falta de professores de filosofia, sociologia e espanhol. Estão absolutamente corretos na atitude porque estão cobrando o que eles pagam. Imposto é para isso. A Secretaria de Educação informa que até o momento foram destinados cerca de R$155 mil para reparos na escola. Agora a gente vê o seguinte: a Secretaria diz, olha, foi destinado 155 mil para reparos na escola. Só que a obra não tem data para começar. Quem está dizendo isso? A Secretaria da Educação. Aí depois que começar, a obra vai durar em média 90 dias para ficar pronta. Mas é aqueles 90 dias do Estado brasileiro, né? Aqueles 90 dias que não tem início, não tem meio e não tem fim, porque as obras se arrastam, né? Quanto à falta de professores, a situação deve se resolver em no máximo 10 dias. Deixa eu trocar de câmera aqui para lembrar o seguinte, para quem está lá na Secretaria de Educação. 19 de junho. 10 dias é 29 de junho.
Sabe o que acontece em julho? É a virada, a metade do ano, é ali, precisamente. Nós estamos na metade do ano. E ainda vão levar mais 10 dias. E aí querem que essas crianças, esses jovens, esses alunos, recuperem tudo assim, ó, tchum, no segundo semestre. Tum, vamos lá, vamos correr, vamos lá, vamos aprender. Esse é o problema do Brasil. Os políticos amam falar em educação. A primeira coisa que eles esquecem é o que eles amam, é a educação. E aí tem esse descaso, esse distrato, esse desleixo com a educação. A escola Tuiuti não é a única. A gente já mostrou aqui escolas prontas, inclusive. Tem escola que está pronta no interior. Falta uma obra ou outra para ser concluída. E aí os alunos estão lá empilhados em locais insalubres para estudar. Mas aí a obra não terminou, o empreiteiro disse que não tinha mais dinheiro e o Estado foi deixando. Isso tudo é descaso com a educação. Pais e alunos da Tuiuti estão tomando uma atitude radical, estão indo à raiz do problema. E olha, sinceramente, a única coisa que eu espero é que eles permaneçam pouco tempo lá. Que o Estado do Rio Grande do Sul crie vergonha na cara. O governador Eduardo Leite vai ver esse vídeo. Eu espero que tome atitudes rápidas, né? Porque não pode continuar assim essa história. E vou lhe lembrar de novo, hoje é 19 de junho, 29 de junho, daqui a 10 dias. É a metade do ano e está faltando professores nas escolas estaduais, gente. Isso é uma vergonha, é um absurdo. E as pessoas ficam falando em educação. É papo de político para nos enrolar. O ano que vem tem eleição, eles vão vir com esse papo de novo. Em uma rápida ação, bandidos invadiram uma loja de celulares na Serra. 43 aparelhos foram levados. Da redação, Luciane Coleman. Boa noite, Lu. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Pois é, esse caso aconteceu em Caxias do Sul. A gente vê aí nessas imagens, né? Quando os criminosos entram no estabelecimento, detalhe que eles usam um alicate para abrir a porta e aí eles levam 28 celulares que estavam à venda e outros 15 que estavam lá para conserto, ou seja, já tinham inclusive dono, né? Além disso, eles levaram também acessórios da loja e saíram tranquilamente. Esse arrombamento aconteceu na madrugada de domingo e quem tiver qualquer informação a respeito dessa dupla aí pode passar para a polícia pelo telefone que está na tela 32214000, código de área 54. Agora tem uma informação que eu não consigo, Lu. Esses celulares devem estar devidamente identificados e os e-mails deles devem ser obtidos pela polícia. Para quem eles vão vender se as operadoras cortarem o acesso a esses e-mails dos celulares, que é aquele número do celular? Boa pergunta, né, Felipe? Mas eu acredito que eles sempre deem um jeitinho, né? E a outra coisa é o seguinte, a gente fica reclamando, roubaram meu celular, olha a violência do celular, não sei o quê. Só que é o seguinte, tem muito bandido que compra esse celular. Claro, tem muita gente que compra. E é bandido também. Não é o bandido lá que vai lá e assalta, mas é o cara que pega e... não, vou ser malandro, vou comprar um celular roubado que é mais barato. Isso também é crime. E eu adoro quando as pessoas dizem, mas eu não sabia, um celular às vezes que custa 3, 4 mil reais, comprou por 500, novo. Tá, não sabia, sei. Lu, a gente tem uma imagem aí daquelas que, olha, assusta, porque afinal de contas é 1 segundo e pode ser um acidente fatal, Lu. Pois é, né? Olha só essa imagem aí, impressionante. Esse vídeo aí foi flagrado por pessoas que estavam num carro na RS 240, bem pertinho ali no pórtico, já em Viamão. O ciclista, como a gente vê, ele está sentado ali sobre o quadro da bicicleta, com os pés apoiados na traseira do ônibus. O homem parece nem se importar com o risco e ainda tira uma onda ali da situação. Olha lá, cara. Aí o cara é um malandro, né? Pois é. E aí, se o ônibus dá uma freada? Exatamente. A gente não sabe, né, Felipe, se o motorista sabia ou não que estava levando ali esse ciclista na carona. Provavelmente não, porque não tem espelho ali na parte de trás, né? Pior. Se simplesmente tem um buraco na frente ali. Exatamente, ele voa, vai para baixo do veículo e já era, né? Exatamente. Bom, o fato é que essa conduta é totalmente inadequada, né? A gente não tem dúvida. Além do risco de queda, o ciclista ainda poderia ter sido atropelado pelo ônibus ou por qualquer outro, enfim. Mas não há qualquer previsão no Código Brasileiro de Trânsito para esse tipo de infração. A Steel está há 46 anos no Brasil.
Em 1973, a multinacional alemã escolheu o Rio Grande do Sul para realizar o seu investimento principal no país. Desde lá, tem ampliado a fábrica em São Leopoldo. Presidente da Steel, Cláudio Ginter. Dá para se dizer que é uma multinacional com espírito familiar? Com certeza. Ela é uma multinacional, é uma empresa familiar. Nós estamos agora na terceira geração, na sucessão da segunda para a terceira geração, e a gente percebe, mesmo a terceira geração tem o mesmo espírito familiar. O diferencial, que eu sempre digo, já trabalhei em outras empresas, multinacionais também, alemã também, é que é uma empresa familiar, a gente conhece os proprietários, a gente conhece a família. E eu me identifico também pessoalmente muito com eles, porque é uma família que reinveste constantemente na empresa, qualidade, tecnologia dos produtos e expansão. Em 2017, vocês anunciaram R$500 bilhão em investimento. Parte, inclusive, já está concluído. Qual é a projeção que vocês fazem do restante? Os investimentos estão mantidos? Bom, nós vamos continuar investindo em máquinas, certo? Também em questão de automações, em questão de sistemas, a indústria 4.0, mas esse ano nós devemos começar em agosto, mais ou menos, no final de agosto, a construção de um novo prédio de produção de motores de 14 mil metros quadrados. Né? Toda a questão de tecnologia 4.0, indústria 4.0 e produção limpa. Então, esses são os próximos passos. E nós temos aí outros investimentos, principalmente também em sistemas também, né? Nós temos um planejamento agora de investimento até 2024, o planejamento estratégico da empresa sempre são 5 anos, né? E na semana que vem está vindo o diretor de produção da Alemanha, que nós vamos discutir Steel Brasil 2025, a partir de 2025. É um Brasil sem reforma da Previdência e sem reforma tributária. É outro com as reformas? A questão da reforma tributária é muito complexa no Brasil. Então, você tem todos os impostos federais e você tem o imposto estadual, que é o ICMS. E aí nós temos um caso específico, um convênio ICMS 52/91, que todas as CEFAS se juntaram, né? O CONFAS, né? Que gera o CONFAS, e onde uma legislação para o país inteiro, para todos os estados, onde tem um estado aqui dentro do país que ele não aplica, não tem outra interpretação. E nós temos uma atuação nesse estado. Isso que nos prejudica no Brasil, essa questão de interpretações diferentes da legislação. Como é que é explicar para os alemães que uma fábrica como essa, tecnologia de ponta, exporta para Steel no planeta inteiro, tem tanta dificuldade no entorno dela de infraestrutura? Estradas ruins, portos deficientes, aeroportos sem capacidade. Eu nem digo esse corredor de São Leopoldo, Brasil afora. Nós temos praticamente uma BR, que é 101, que está sujeita a enchentes. Nós temos greves dos caminhoneiros, né? Então nós temos essa fragilidade. Nós temos um porto aqui só no Rio Grande do Sul só, e que sofre com as condições climáticas também, né? Nós estamos nos garantindo com estoques, digamos assim, uma reserva de estoque um pouco. Mas nós estamos avaliando se nós não vamos para um outro estado, certo? Mas na região norte, só da questão logística, ter um segundo CD, um segundo centro de distribuição. Se os portos, aeroportos e estradas gaúchas fossem eficientes, teria necessidade desse segundo centro de distribuição? O mais complexo é de chegar de Porto Alegre até aqui, né? Que nós temos, apesar que temos a 448, mas o trânsito é muito intenso, então está faltando a infraestrutura, e aí entra a questão das privatizações. O governo tem dinheiro, então privatiza. São Paulo é um encanto das rodovias, a questão da parte logística. É tudo pago, as pessoas reclamam? Sim. Não, porque as rodovias são ótimas. Então, a questão logística, ela é um custo muito elevado para uma empresa. Se nós tivéssemos a logística e melhores estradas, com certeza não seria necessário um segundo CD. Presidente, obrigado ao senhor, sucesso, bons números. Obrigado também, contamos com o crescimento do Brasil. E os números da Steel são maravilhosos. A empresa já cresceu 14% o ano passado, vai crescendo até agora 9% esse ano. E tendência, né, é realmente repetir aí 2018. A entrevista na íntegra você confere no nosso canal do YouTube, tá certo? No SBT-RS. E essa entrevista, se você quiser rever, você confere na nossa página do Facebook.
Acontece a partir de quinta-feira em Bento Gonçalves a Expo Bento, uma feira para comprar, comer, beber bem e se divertir, gente. Junto com a tradicional Festa Nacional do Vinho, a Fena Vinho, que voltou para fazer um resgate à história da colonização italiana com mais de 450 expositores que trazem ótimas oportunidades de compra. A estrela da festa, é claro, é o vinho. E esse vai ter um espaço reservado a todos nós, visitantes da Fena Vinho, com uma vila típica em arquitetura colonial, com artesanato e uma imersão ao resgate dos costumes dos imigrantes italianos. Para se divertir, a dica é conferir a programação de atrações do palco da Expo Bento, com apresentações diárias que agradam toda a família, no site expobento.com.br. Viva essa experiência Expo Bento e Fena Vinho, de 13 a 23 de junho, em Bento Gonçalves. Vá e divirta-se. A gente volta daqui a pouco com as informações sobre este vídeo que circula nas redes sociais e mostra um policial militar agredindo um homem em uma cidade da Serra Gaúcha. E ainda os detalhes sobre a morte de 200 animais que foram encontrados no litoral do Rio Grande do Sul. Em instantes, aqui no Segunda Edição. Na Serra Gaúcha, um policial militar foi flagrado agredindo um homem. Foi em São Francisco de Paula, Luciane. Pois é, Felipe, esse vídeo aí do PM agredindo uma pessoa está circulando pelas redes sociais. A gente vê ali pela imagem, né, que o policial chuta, bate com um cacetete num homem que está caído no chão e sequer reage às agressões. De acordo com a brigada, esse policial já foi identificado. O caso está sendo apurado num inquérito policial militar, mas a gente não tem maiores detalhes, maiores informações de quem é a vítima, do que aconteceu, porque não há um boletim de ocorrência deste caso. De acordo com o jornal Pioneiro da Serra, a abordagem teria acontecido no dia 9 de junho, Sim. na Avenida Júlio de Castilhos, lá de São Francisco de Paula. Bom, Felipe, mas a gente não tem maiores informações. Sim. Mesmo sem maiores informações, eu me arrisco a dizer, conhecendo a Brigada Militar, o seguinte: que esse homem será devidamente punido pelo excesso... Sim, te vê chutes ali, exatamente, batendo. Pelo excesso que ele está cometendo. O outro homem está caindo... Exatamente, não reage. Não há reação. Não está tentando fugir. Exatamente, então houve um uso excessivo da força. E conhecendo a Brigada Militar, ele será punido por isso. Com certeza. A Brigada Militar é muito séria nos seus IPMs, nos seus inquéritos policiais militares, né? E corta na carne. Corta na carne. A justiça militar pega mais pesado que a justiça comum. São muito justos, né, Felipe? Exatamente. Então, tenho certeza que logo, logo a gente vai ter a conclusão do IPM e todas as informações a respeito dessa agressão aí. Lu, mais de 200 animais foram encontrados mortos no litoral. O que aconteceu? Pois é, olha só essas fotos, né? Esse levantamento aí foi feito pelo biólogo e professor muito conhecido, Jackson Miller, que circulou ali por cerca de 60 quilômetros na beira da praia, entre Tavares e Mostardas, aqui no litoral sul. No percurso, ele encontrou quase 50 tartarugas, 3 baleias, 2 toninhas e mais de 150 pinguins, todos esses animais mortos ali na areia, né? E o biólogo não acredita, Felipe, que seja um fenômeno natural. Para ele, o descarte irregular de lixo na água e a pesca predatória com redes de arrasto são as principais causas dessas mortes. Até porque um animal pode comer um plástico achando que é um alimento Sim. e aí ele morre. Ou então se enroscar em redes e cordas, né? Às vezes até são capturados e os pescadores devolvem para o mar os animais já mortos. Olha só, rapaz. Que tristeza, né? Triste demais. Um mau sinal do que está acontecendo nas nossas águas. De Tavares a Mostardas, aqui no nosso litoral sul. Que notícia triste mesmo. Vamos tentar investigar e saber mais o motivo dessa barbaridade aí contra esses animais marinhos. Lu, com relação ao tempo, é feriado para mim e para ti, não é? Não vamos é, lá. Mas tem muita gente que vai curtir esse feriadão. Bom, e a notícia é boa para quem vai ter feriadão, né? Porque ó, a gente vai ter sol, frio nas manhãs e madrugadas, graças aí a uma massa de ar polar que está chegando no estado. De olho aí no mapa. Bom,
A temperatura que já caiu hoje, amanhã cai ainda mais. A mínima baixa dos 10 graus em quase todas as regiões. E em Santa Rosa, amanhece com 5 graus. Nos campos de cima da serra, fica até perto de 0 grau. Tem até risco de geada. À tarde, o sol aparece. Aqui em Porto Alegre, previsão de frio pela manhã nos próximos dias. Na sexta, olha só, a mínima chega ali a 6 graus. O tempo seco e ensolarado predomina em todo o feriadão por aqui na capital. E aos poucos o que a gente percebe é que a temperatura sobe à tarde, chegando a 28 no domingo, Felipe. Lu, hoje eu vou me despedir de ti com hasta amanhã, baby. Tá bom? Hasta amanhã, baby. Tá bem? Daqui a pouquinho eu explico. Tá Tchau. bom, tchau, tchau. Seguinte, gente, a CBF divulgou agora à tarde os dias e horários dos jogos da dupla Grenal pela próxima fase da Copa do Brasil. O Grêmio recebe o Bahia, 10 de julho, 7h15 da noite na Arena. O jogo de volta, dia 17, no mesmo horário, 7h15. Já o Inter também vai jogar nos dias 10 e 17 contra o Palmeiras. O primeiro confronto será em São Paulo. Os 2 jogos acontecem às 9h30 da noite. E agora deixa eu dar a explicação do porquê o Hasta la Manhana, baby. Hoje à noite, se você vai ficar acordado até um pouco mais tarde, eu com certeza vou, não perca o programa de noite. Danilo Gentili entrevista o eterno exterminador do futuro, Arnold Schwarzenegger. Por isso, caros, muito obrigado pela sua audiência. Hasta la vista, baby.